dia, gente, tudo bem? Pois é, né? Nós começamos com as nossas aulas presenciais e agora eu vou falar para vocês um pouco do que nós estudamos em sala de aula, certo? Hoje nós estudamos a divisão do 4 e a divisão do 5 por 5, certo? Eu falei para vocês que divisão nada mais é do que repartir, né, aquilo que a gente quer em partes iguais, tá? E o que a tia sempre diz para os alunos que estão aprendendo divisão? Que ele precisa saber a tabuada de multiplicação. Ai, tia, eu não sei multiplicar, eu só sei somar. Gente, somar está juntinho de multiplicar, porque na multiplicação repete tantas vezes aquela quantidade. E o mais é quando você conta aquela quantidade que apareceu tantas vezes, né? Um exemplo, 2 vezes o 2, é o 2 e o 2 de novo, né? Então, eu conto 2 mais 2, então eles estão sempre juntos. Então, para você saber a multiplicação, você tem que saber a adição, e para você saber a divisão, você precisa saber da multiplicação, tá? Então, nós falamos sobre o sinal da divisão, não é? Que são esses dois pontinhos, ou os dois pontinhos e um tracinho no meio, ou esse sinalzinho que parece a letra L, tá bom? Então, o que aconteceu? Os que vocês mais vão encontrar são esses dois pontinhos e esse que parece com a letra L, tá bom? Então, na aula passada, nós falamos sobre a divisão por 2 e por 3. Quando a gente divide por 2, quer dizer que nós estamos dividindo a metade, tá? Então, se eu disser assim, eu vou dividir com o Fabrício metade da minha pizza, quer dizer que eu tenho que dividir por 2, certo? Agora, se eu disser assim, eu tenho a terça parte da quantidade de bolinhas do João Roberto. A terça parte quer dizer que para eu descobrir o terço, né, a terça parte, eu preciso fazer a divisão por 3, tá? Então, hoje nós temos que fazer essa divisão por 4 e por 5. Muito fácil. Para saber como se divide por 4 e por 5, fazer a tabuada, certo? Assim que terminar essa aula aqui que você está assistindo, pega a tabuada de multiplicação, vai estudar, vai copiar, vai treinar bastante, certo? Porque você só vai conseguir fazer a divisão quando você souber a tabuada da multiplicação, ok? Então agora nós vamos para a página 142, que diz o seguinte: o Raimundo fez esfirras e vai armazená-las em quantidades iguais e distribuí-las em 4 embalagens. Então, você vai contar a quantidade de esfirras que ele fez, tá? E a quantidade de embalagens que ele vai utilizar para colocar as esfirras. Lembrando que cada embalagem tem que ficar com a mesma quantidade. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma quantidade qualquer. O que eu estou colocando aqui não é o mesmo que está lá não, ok? Não é. Vamos dizer que ele fez 20 esfirras. 20 esfirras, tá? E ele tem 4 embalagens. Lembrando, o que eu estou colocando aqui é diferente de lá, tá? Então, aqui nós vamos falar de como dividir por 4, tá bom? Então, vamos lá. 20 dividido para 4, quanto é, tia Manu? Você tem que imaginar que existe um sinal de multiplicação aqui. Você vai só imaginar, certo? Vai multiplicar um número por 4 que dê 20, tá? Se der 20, o número que você colocou aqui embaixo, aqui ó, dentro desse círculo, vai ser a quantidade correta, ok? Então vamos lá. 4 vezes quanto é igual a 20? Vamos ver aqui, ó. 4 vezes o 3. Quanto é 4 vezes o 3 ou 3 vezes o 4, que dá o mesmo resultado? 12. Chegou no 20? Não. Então, vamos tentar aqui o 4. 4 vezes o 4 é quanto? 16. Chegou no 20? Não. Então, eu vou tentar aqui outro número, o 5. 4 vezes o 5, ou 5 vezes 4, quanto é? Aí, chamando 4 vezes o 5, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Ai,
tira, eu vou botar os pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, tia Manu, eu fiz aqui o 5, ó, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Vamos ver quanto é que dá. 5 mais 5, 10. Com mais 5, 15. Com mais 5, 20. Então, você já sabe que 20 dividido para 4 é igual a 5. Então, vamos dizer que ele fez 20 esfirras, né? Vamos dizer que ele fez 20. Então, ele fez 20 esfirras, tem 4 embalagens. Vai ficar quantas esfirras em cada embalagem? Vai ficar 5, certo? 5 esfirras em cada embalagem. Deu para entender? Então, para você saber o resultado da sua divisão, tá aqui, a sua divisão tá aqui embaixo. Eu fiz a minha divisão. Mas para eu descobrir ela, eu tive que fazer a multiplicação. Tem que ter multiplicação, certo? Pronto. Agora, na próxima página, aqui é a atividade de carga, que é a atividade de classe. Pronto. Na atividade de classe, na 144, você vai contornar as cartolas, tá? Tem uma quantidade de cartolas e você vai circular de 4 em 4. Ou seja, 4 mais 4 mais 4, certo? Até finalizar. Depois que você que você circular, você vai ver quantas cartolas tem ao todo e depois vai ver quanto você vai fazer essa divisão. Como é essa divisão, tia Manu? Você vai pegar a quantidade de cartolas no total, tá? E vai ver quantos grupos você formou. Você não está formando grupo de 4? 4 mais 4 mais 4 mais 4. Então, você vai ver quantos grupos você formou, tá? A quantidade de grupos que você formou é o tanto que você vai dividir, tá bom? Depois que dividir, faz novamente a multiplicação e vê o resultado da sua divisão. Depois, você vai efetuar as divisões, tá? E completar a cruzadinha. Lá vai ter uma cruzadinha, um exemplo. Vou dar só um exemplo, tá, pessoal? Porque senão o vídeo fica muito longo e eu sei que vocês não assistem. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto. 18 dividido para 3. Quanto é 18 dividido para 3? Tia Manu, dá para eu fazer o meu cálculo sem passar aquele tracinho aqui? Dá sim. Só que você vai fazer o contrário. Como, tia Manu? Tá? Você pode passar o tracinho imaginário aqui e fazer a multiplicação. 3 vezes quanto? É 18. Ou você não precisa desse tracinho e você faz o seguinte. Passe um tracinho de igual aqui, tá? Aí você coloca um número aqui depois do igual e multiplica pelo número que está antes do igual. Tá aqui o sinal de igual, né? Então você vai multiplicar um número pelo que está aqui, que dê 18. Então vamos lá. 3 vezes quanto? Ou quanto vezes 3 é igual a 18? Será que é 3 vezes o 2? Vamos ver. 3 vezes o 2 ou 2 vezes o 3 é igual a 6. Não chegou no 18. Vamos ver o 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Não é 18. 4. 3 vezes o 4 é igual a 12. Não chegou no 18. Vamos ver o 5. 3 vezes 5 ou 5 vezes 3 é igual a 15. Não chegou no 18. Eu apago e coloco outro número. 3 vezes o 6 é o 6 mais 6 mais 6 é igual a 18? Sim. Então a minha resposta é 6. 18 dividido para 3 é igual a 6. Aí você escreve a palavra do seu resultado. 6. Deu para entender? Pronto. Agora nós vamos falar um pouco sobre história. Pessoal, em história nós falamos bastante sobre os bairros, né? Os bairros são formados por ruas e vários bairros formam uma cidade. E nós vimos que um bairro pode ser diferente do outro, né? Nós vimos também que vários componentes fazem parte de um bairro, como praças, padarias, lojas, né? Dentre outros. Então, nós vamos falar hoje sobre os bairros no passado. Muitos elementos que nós vemos nos dias atuais, nos bairros, eles não existiam no passado. A energia elétrica, por exemplo, ela só chegou ao Brasil por volta de 1900.
Antes disso, as ruas não tinham iluminação ou eram iluminadas com lampiões, tá? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre os lampiões, certo? Antigamente, você pensa que tinha como a pessoa ir lá na tomada e acender a luz, colocar um celular para carregar, para assistir uma TV, nada. Para iluminar sua casa, ou era vela ou era lamparina, tá bom? E a maioria dos bairros também não possuía o serviço de água encanada. E como era que essas pessoas faziam, já que não tinha água no chuveiro, não tinha água na torneira? Bom, esses moradores, eles geralmente usavam águas de poços ou de chafarizes, tá? Porém, nessa época já existiam, olha só o que já existia nos bairros. Praças, parques, teatros, quadras de esportes e bibliotecas, certo? Porém, não existia água encanada e nem iluminação de energia elétrica. Observe a fotografia abaixo, tá? Que retrata um bairro da cidade de São Paulo, no ano de 1910. Então, você vai observar aí, ó. Você vai ver vendedores ambulantes, né? Vendedores ambulantes são aqueles vendedores que ficam na rua, que não possuem estabelecimento, não tem loja. As ruas com paralelepípedo, né? A rua de calçamento. Trilha para os bondes. Os bondes é uma mistura de ônibus com trem, tá? Por que ônibus com trem? É porque eram ônibus que passavam em cima de trilhos, tá? Pelo meio da rua. Também tem os cocheiros, construções residenciais, né? Construção de moradias. Os cocheiros era como se fossem os táxis de antigamente, certo? Ou era um meio de transporte usado pelas pessoas, tá? Cavalo com uma carroça, uma charrete. E estabelecimentos comerciais, como lojas, padarias, dentre outros, tá? Então, o que foi que mais chamou a sua atenção nesse bairro? O que foi? Foi o bonde? Foi os vendedores? O que foi que mais chamou a sua atenção? O cotidiano de um bairro no passado. É agora que vocês vão ver sobre os lampiões, certo? Cerca de 100 anos atrás, o dia a dia nos bairros era bastante diferente da atualidade. Observe algumas situações a seguir. Na primeira imagem, mostra aí que os automóveis, eles eram raros e bastante caros. Muitas pessoas dependiam dos serviços dos cocheiros para se locomover pelos bairros. Viu como a tia falou para vocês que era como se fosse um táxi? Aí tem uma fotografia mostrando o Largo da Sé, na cidade de São Paulo. Vários cocheiros aí que faziam com que as pessoas pudessem transitar na cidade, né? Aquelas pessoas que não tinham condições de ter o seu próprio transporte. Nós temos aí abaixo, mostrando que as ruas eram de terra ou de pedra, chamadas de paralelepípedo, né? Porque o paralelepípedo é aquela forma geométricazinha, né? Que parece um retângulo, tá bom? Que hoje em dia nós chamamos de calçamento, né? Que é a estrada de pedra. Elas passaram a ser asfaltadas mais recentemente, né? Asfalto, né? No caso, a pista. Agora, olhe do lado. Se você olhar aí do lado, tá falando da iluminação. A iluminação nos bairros eram feitas por lampiões acendidos manualmente. Ou seja, não tinha nenhum botãozinho que apertasse e ele acendesse, não. Era manualmente, precisava de mãos, precisava de gente para acender. Então, no início da noite, de dia era tudo claro. Mas quando era no início da noite, alguns profissionais passavam pelas ruas, né, acendendo um a um cada lampião. E quando a noite estava encerrando, eles faziam a mesma coisa. Do mesmo jeito que eles iam lá e acendiam, quando o dia estava amanhecendo e clareando, eles iam lá e apagavam aquele lampião. Então, a fotografia aí está retratando um acendedor de lampião na cidade do Rio de Janeiro. Tá aí, ó, esse lampião é esse objeto aí que parece um poste, tá? Porém, ele não possui energia, tá? E é bem mais baixo. E o acendedor de lampião, ele ia lá, né, com um instrumentozinho para poder ligar esse lampião, certo? Então, o que você vai fazer?
Na sua casa, você vai responder a página 247 e 248, tá? Por que, tia Manu? Porque não deu tempo a gente responder a 247 em sala. Então, você vai ler o texto. De acordo com o que você lê, você vai responder a página 247 e 248, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, a tia tá esperando por vocês, tá certo? E eu espero em breve poder estar com todos vocês. Um beijo e um abraço.